Deus, vamos lá enviar, vamos assuntar. Tá cedo. Hoje tá cedo, 10h30 da noite. A hora que eu consegui foi essa. Vamos conversar que hoje a internet tá bombando, cheia de assunto pra gente conversar, cheia de historinha cabeluda hoje pra gente conversar. Logo cedo já me mandaram um monte de inbox, me mandaram um monte de polêmicas, vamos dizer assim, né, pra gente assuntar, mas mandem também um assuntinho pra gente assuntar. O primeiro tema que eu vou abordar, eu já gravei um vídeo, vou editar pra vocês, é a questão do Roberto Justus, né, da filhinha dele que foi atacada. E aí, a gente precisa entender como é que funciona a cabeça de um psicopata, gente. Como é que funcionam os mecanismos de um psicopata? Quando você vê um homem que utiliza na mesma frase guilhotina e criança, nós estamos falando de uma psicopatia grave. Você lembra daquele menino, daquele cara que foi na escolinha que atacou as crianças com um machado e etc, etc. A gente está falando disso, tá certo? Então a gente está falando de barbárie, a gente está falando de crime, a gente está falando de estruturas bem perigosas e bem medonhas por trás desse comportamento. Só que o psicopata, ele é um gênio, ele é super inteligente. O que ele faz? Ele vai fazer você mudar de assunto. Ele vai fazer você falar do que ele quer que você fale. Ele vai fazer você se parecer com ele. Você tem um comportamento parecido com ele. Então, a gente está vendo a divulgação dos vídeos na internet que estão falando sobre esse caso, eles estão falando de política. Eles estão falando de esquerda e direita. Eles estão falando de rico e pobre. Ou seja, o psicopata está feliz porque ele está dizendo assim, tá vendo? Eu não sou uma pessoa ruim, todos vocês têm ódio no coração. Todos vocês querem destruir alguém. Eu só disse a verdade. E vocês estão aí aproveitando a oportunidade para jogar o ódio de vocês para fora e mostrar quem vocês querem destruir. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele modelou o teu olhar, não para olhar para esse cara, vamos punir esse cara. Não, a gente vai olhar para os acessórios. Vamos olhar para a informação acessória. E aí, você sabe o nome dele? Você sabe que ele é um professor e que falou isso. Percebe como a notícia ela muda o foco, ela muda o direcionamento? Outra coisa, não estou vendo ninguém pedindo lei para proteger crianças, leis sobre discursos de internet, sobre publicação e etc. Não. Então, de novo, os vídeos que eu pego tem até foto de político. E falo, gente, como que vocês caíram na conversa de um psicopata? Ele conseguiu distrair as pessoas com a distração mais boba e mais fácil que existe hoje no Brasil, que é a distração direita-esquerda. Incrível. Ninguém está preocupado com a família, ninguém está pedindo lei de proteção à criança, nada. Vamos brigar de direita e esquerda. Vamos brigar de direita e esquerda. Então, a gente precisa entender o que está por trás disso. Ah, Leiliane, ele é um professor? Não, ele é um psicopata. Um psicopata, ele pode ser professor, ele pode ser médico, ele pode ser advogado, ele pode ser tudo. 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 Ele vai geralmente utilizar da sua inteligência para estar em ambientes onde ele seja admirado, onde ele seja respeitado. E a profissão de professor no Brasil é uma profissão muito sofrida, muito dolorida. As pessoas são mal pagas, as pessoas estudam e etc. Aí vem um animal desse sujar a reputação de uma profissão tão bacana, tão heróica até você ser professor no Brasil. Então, ele é um psicopata que vai utilizar mecanismos. Ele vai utilizar a profissão. Muitos deles vão virar padre, vão virar pastor, vão ocupar cargos de poder ou de admiração, justamente para quando colocar para fora a sua psicopatia, ter alguma proteção, tá? Então, é disso que a gente está falando. E a gente precisa observar isso. O quanto eu sou contaminada por esse cara. Qual o poder que ele exerce sobre mim. Ele me torna alguém raivoso como ele. Ele me torna alguém de ódio como ele. Ele instiga em mim um ódio. Então ele conseguiu. Ele não conseguiu só ameaçar a filha da outra pessoa. Ele conseguiu me transformar em uma pessoa que odeia. Ele conseguiu levantar em mim raivas e ódios. Ele tem um poder muito maior do que o que a gente está pensando. Tá? Então esse cara é muito inteligente. Claro que as galera da internet também gosta de pegar esses assuntos para pegar engajamento, né? Para pegar carona ali no engajamento dessa briguinha direita e esquerda. Não é minha tarefa aqui. A minha tarefa aqui é a gente entender onde a gente está pisando. A gente está pisando num solo muito perigoso. Muito perigoso. Tá? Então isso não é caso para uma advertência, isso não é caso para uma demissão, isso é caso de polícia, isso é crime. Essa pessoa precisa ser punida e pelo crime e no contexto correto da coisa. E a gente, como sociedade, também precisa observar se a gente está gritando o que realmente precisa ser gritado,
né? Se a gente está gritando, a exposição dos nossos filhos, a liberdade demais da pessoa dizer o que quer na hora que quer na internet e ter que recorrer depois à polícia, etc., para poder dar uma freada nisso. Então, a gente precisa ter esse tipo de atenção, de refletir o que realmente está acontecendo quando a gente vê uma notícia quente, quando a gente vê, né, uma manchete acontecendo, tá? O que mais que se passou hoje que me mandaram? Eu vi tantos assuntos esses dias, mas um assunto que me chamou muito a atenção férias, né? Férias escolares, é o quanto a gente não sabe conviver com as nossas crianças. O quanto a presença das crianças perturba as famílias. O quanto atrapalha a minha rotina ter um filho. Então, a gente não está tendo filho. A gente está gerando pessoas, né? E quando essa pessoa está dentro de casa, ela me atrapalha, ela não deixa eu trabalhar, eu tenho que encontrar uma distração. Às vezes eu nem sei interagir com ela. Às vezes eu nem tenho mais um relacionamento de conversa. Às vezes eu não tenho um tempo de qualidade com meu filho, porque eu tô no automático. Boto pra natação, boto pro vôlei, boto não sei pra onde, boto não sei pra onde. E uma vez eu recebi um casal na minha casa que ele falou assim, você quer ter filho hoje? É muito simples, você bota na natação, no balé, não sei o que, e pronto, só chega em casa pra dormir, tá ótimo. Eu digo, oi? Eu quero um filho só pra eu ver ele dormir? Não. E aí a gente tá se perdendo nisso, sabe? Em colocando as crianças em tantas atividades que a gente já nem sabe conversar com eles, a gente já não tem a habilidade de conversar com eles, de ver onde é que eles estão, como eles estão, o que está acontecendo de verdade na nossa casa. Isso é um alerta muito grande, tá? Um alerta muito grande. Assim, a presença do meu filho atrapalha a minha vida, atrapalha a minha rotina. Eu preciso voltar 2 casas e pensar se eu realmente tenho um filho. Se eu realmente me conectei com esse lugar da maternidade, do que é criar uma criança, tá? E é claro que na correria do dia a dia isso pode acontecer e a gente precisa observar isso muito bem, tá? Então, emendando nesse assunto da maternidade, uma coisa que me pega muito no consultório, que a gente pega muito no consultório, né? As histórias de mãe, né? Como é a expectativa de mãe, né? E muitas mães, muitas mulheres, quando geram filhos, não estão disponíveis para a maternidade. Elas estão vivendo tantos conflitos e tantas questões que ela não consegue maternar aquela criança. E eu preciso deixar isso muito claro para vocês, que eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas não ficou claro. Parir é biológico, maternar é relacional. Maternar depende de muita coisa. Se entrou um filho em mim, ele vai sair. Biologicamente, uma hora ele sai, não tem jeito, tá? Porém, o maternar essa criança depende de vários fatores. Depende da minha relação com o pai, depende da relação com a minha família, depende da minha relação com o meu trabalho, se eu estou trabalhando, se eu estou estudando e etc. E muitas vezes as mulheres e os homens se tornam cuidadores de filho. Eles não conseguem nem maternar, nem paternar. Eles não conseguem tocar naquele amor maior, naquele sentimento que se doer nele, dói mais em mim do que nele, de me sacrificar, né? Eu vi um vídeo do João Vicente que ele fala assim, não faz sentido. Não faz sentido alguém me dizer que filho é a melhor coisa do mundo se eu não posso nem dormir quando eu tenho filho. Não, eu não consigo entender isso. Exatamente, porque o amor cego, esse amor que vem do pai e da mãe, ele não é um amor que a gente decide ter. Não é um amor que eu diga, agora eu vou amar porque eu pari. E ele também não faz sentido na sequência lógica da vida, porque o filho vai me dar prejuízo financeiro, vai me dar trabalho, vai falar mal de mim na terapia. Só que é um amor maior. Maior do que o quê? Maior do que a razão, maior do que as certezas, maior do que os desejos. Só que nem todos nós conseguimos acessar esse amor. Porque muitos de nós nem conhecemos, também não recebemos e a gente não tem para dar. E às vezes acontece daquele clique, né? Nasceu e deu aquele clique e às vezes não. Às vezes eu tenho 2, 3 filhos, lá no 3º filho esse amor chega. Nos outros 2 eu não chegou. Não tinha reserva. Ou eu tenho um e esse amor chega e os outros não chegam. Então, a gente não escolhe quem vai amar ou como vai amar. E não é porque eu tenho uma relação biológica que eu vou ter uma relação de vínculos de afeto. São coisas totalmente diferentes. E a gente precisa entender isso.
As pessoas sofrem muito porque dizem, mas a minha mãe não tinha esse amor por mim, a minha mãe não tinha esse carinho por mim, a minha mãe não fez esse sacrifício por mim. E o que ela fez? O que dava. O que deu. A gente cria filho do jeito que dá. Do jeito que dá. Não é do jeito que a gente quer. Eu queria ser uma mãe muito melhor do que a que eu sou. Eu queria ter tido muito mais recursos do que o que eu tive sendo mãe com 15 anos. Né? Mas era o que eu tinha. Fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha. Sinto muito, é o que dava para dar. E aí, tem um babado aqui. Um babado fortíssimo. Certíssimo. Vou contar um babado para vocês da gravidez inesperada, principalmente da gravidez adolescente. A gravidez, não é nem adolescente também, mas a gravidez adolescente, a gravidez jovem, a gravidez da menina, né? Porque a gravidez ainda é tratada como da menina. Ela tem um ciclo, um processo, que é a punição do corpo. Quando a menina chega na família e conta que tá grávida, a família mata essa menina, mata essa adolescente. A família não acolhe. A família fica com ódio dessa adolescente, dessa jovem, porque ela frustrou os nossos planos. Não era para ela transar agora, não era para ela ter filho agora, era para ela estudar. E essa frustração faz com que eu abandone essa menina. Então, ela deixa de ser adolescente, ela deixa de ser jovem, ela se torna somente a nossa frustração. E aí acontece o processo de culpabilização da mulher, né? De dizer para ela, se você queria estudar, não fosse ter filho. Se você queria sair, então era só você não ter ido fazer filho. Culpabilizo a mulher. Enquanto que o menino, quando ele é pai adolescente, ali com 18, 19, 20 anos, a família faz de tudo para isso não atrapalhar o futuro dele. É um mecanismo totalmente diferente. Não, a gente vai abraçar essa criança para não atrapalhar o futuro dele. E a menina passa pela culpabilização. Essa culpabilização na menina dura até o bebê nascer. Quando o bebê nasce, acabou. Ninguém lembra mais de nada. Passou, na lua de mel, a criança alegra a casa, a criança renova a vida, a criança é a solução dos nossos problemas. Só que agora a família está olhando para a criança. Ninguém está olhando para a mãe. Ela continuou órfã, ela continuou sem ter ninguém para cuidar dela como adolescente, como jovem. E agora ela tem um filho e agora vem novas cobranças, né? Você tem que saber amamentar, e tem que saber cuidar, e tem que saber amar, e tem que continuar estudando e cuidando desse filho, e tem que fazer um monte de coisa. Então, é muito comum receber no consultório essa menina de luto, que não teve direito mais de ser jovem, que no dia que ela se torna grávida, morre nela a mãe, morre o pai, morre toda a estrutura de suporte que ela tinha, morre o direito de ser jovem, morrem os sonhos, morrem os projetos. E ela vive, e depois ela vive essa euforia de como que as pessoas diziam que a gravidez era a pior coisa do mundo, que eu estraguei a minha vida e agora amam tanto essa criança. Não faz muita lógica. E aí ela pode passar pela culpabilização do feto, que é justamente não amar essa criança, porque ela absorve todos esses problemas. Ela absorve tudo isso e culpabiliza a criança. Né? Se você não existisse, a minha vida era mais fácil. Eu vivi muito esse processo da culpabilização. Claro que eu não entendia nada disso, que eu era só uma pessoa adolescente. Hoje em dia eu entendo, né? Por ter tido a oportunidade de estudar. E eu lembro que uma amiga minha que engravidou com 16 anos, ela queria fazer medicina. E eu dizia, mas como que você quer fazer medicina? Você é mãe. Você não pode fazer medicina, isso não é pra você, você é mãe. Ela, não, Leliane, eu vou estudar e vai dar certo. Eu digo, não,